Olá, alunos, familiares. Oi, eu aqui novamente, professor Alex, para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Hoje nós vamos estudar sobre os animais e o equilíbrio do ecossistema. Prepare o material de vocês, o caderno, anotem tudo o que for falado, porque depois temos um desafio para fazer, ok? Vamos embora? Vamos estudar? Observe essa imagem. O que podemos perceber aí, a presença de alguns elementos. A água, o solo, os vegetais e outros animais. Todos esses elementos, eles compõem um ecossistema, que é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Todos esses elementos trabalhando em conjunto mantêm o ecossistema totalmente em harmonia. Vamos entender cada vez mais sobre esses elementos. Podemos perceber aí um ecossistema. O ecossistema ele é composto em dois componentes. Temos o componente abiótico, que são as águas, a atmosfera, o solo, a luz do sol. Abiótico, ou seja, são componentes não vivos, mas que têm uma grande importância para a vida no ecossistema. O segundo componente é o componentes abióticos. Bióticos vem de vida, de seres vivos. São os componentes formados pelos animais, plantas, fungos e bactérias. Então, esses dois componentes formam o ecossistema e mantêm o ecossistema sempre em harmonia. Vamos entender e conhecer melhor cada componente de um ecossistema. Os componentes bióticos de um ecossistema, que são os seres vivos, temos aí os vegetais, os seres vegetais. As plantas em si fazem parte do ecossistema e têm uma grande importância, pois também serve de alimentos para outros seres vivos. Produz energia e os animais herbívoros se alimentam dela. Outro componente, faz parte do componente biótico, são os animais em geral, que se alimentam de outros animais e interagem no ecossistema. Os seres decompositores ou os seres vivos microscópicos fazem parte também do componente biótico, ok? E tem uma grande função, pois ele consegue desfazer, decompor os materiais mortos no ecossistema, transformando também em sais minerais e vitaminas. Vamos ver mais adiante cada um deles. O componente abiótico, como eu falei, que são os componentes que não vivos, mas até parece que fazem parte, que também são vivos de uma certa forma, A atmosfera, a água, o solo e a luz do sol. A atmosfera, ela tem uma grande importância, pois ela comporta os gases essenciais para a vida no ecossistema, como o oxigênio, que serve para a respiração, e o gás carbônico, que é usado pelas plantas. A água também é importantíssimo, ok? Porque fornece tanto alimentos como oxigênio para os seres aquáticos e também é o local onde os seres vivos se deslocam e interagem entre si. O solo, parece que não, mas é muito importante para os seres vivos de um ecossistema. Ele fornece tanto sais minerais para as plantas e é o lugar onde os seres vivos se interagem. E a luz do sol, que nós vamos ver até em aulas mais adiante, a luz do sol ela auxilia até na produção de energia pelas plantas. As plantas utilizam a luz do sol para produzir energia e alimento. Ok? Um ecossistema, ele tem um dos fatores principais para a gente entender cada vez mais
o ecossistema, ele é composto por um organismo, população, a comunidade e o ecossistema em si. Vamos observar melhor e caracterizar cada parte do ecossistema. O ecossistema, ele tem um indivíduo. O indivíduo é um ser, é o ser, né? E esse indivíduo, ele faz parte de uma população. O que é uma população? Pode ser definida como um grupo de organismos pertencentes a uma mesma espécie e que vivem em uma mesma área geográfica. Como você pode observar na imagem em destaque, né, temos aí as girafas. As girafas, o grupo de girafas de mesma espécie forma uma população. Uma comunidade é o seguinte, quando se há outras populações, grupo de girafas, grupo de alces, grupo de cachorros, então aí nós temos uma comunidade, ok? E essas comunidades têm que estar em uma determinada área. No próximo slide aqui, nós vamos observar melhor e entender melhor como podemos classificar e determinar o que é uma população. Vamos observar aí a questão. O lobo, ele representa um organismo, ok? Um grupo de lobos de mesma espécie forma uma população. Já o grupo de lobos com outros grupos de animais e com os vegetais, nós formamos aí uma comunidade. Essa comunidade, onde tem local, onde tem o componente biótico, como o solo, a água, o ar, estamos aí num ecossistema. E todos os ecossistemas, certo? Do nosso planeta formam a nossa biosfera. Quando tudo isso está em harmonia, tudo vai bem. Mas existem alguns fatores que podem causar desequilíbrio ecológico. O que é o desequilíbrio ecológico? Ocorre quando algum elemento animal ou vegetal de um ecossistema é reduzido em quantidade, ou adicionado ou subtraído. Vamos ver alguns fatores que causam a questão do desequilíbrio ecológico. Primeiro deles, o desmatamento e queimada das florestas. Todos esses fatores, é causado principalmente pelo homem. A caçada predatória de espécies nativas, o tráfico de animais, poluição dos rios e mares e a poluição do solo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre eles. Preste bem atenção. Olha só. O desmatamento e as queimadas das florestas destroem ecossistemas, provocando fuga das comunidades de seres vivos daquela região. E isso ocasiona a diminuição de espécies, também lança gases nocivos na atmosfera, prejudicando a realização do ciclo da água, que depende muito também da transpiração dos vegetais e animais para poder acontecer. A poluição, que também é algo provocado pelo homem, causa um desequilíbrio muito grande, certo? A poluição das águas diminui o oxigênio, causando morte, tanto dos micro-organismos como de outros animais que vivem na água. A poluição também do solo o empobrece, né? Nós sabemos que o solo, quando ele é bem cuidado, todos os nutrientes vão para ele. Mas quando há poluição, esses nutrientes também são empobrecidos. E o ar, como já falamos, a poluição do ar, a poluição lança gases nocivos, que não é bom nem para os seres humanos, né? Fora isso também atrapalha a questão da fotossíntese, que é um processo que as plantas realizam muito importante para a sobrevivência de todos. E como eu também destaquei, a questão da caça predatória, né? Porque os animais, quando se caça, os animais que dependem um do outro, vai haver diminuição
de animais no ecossistema. E isso pode causar sérios problemas para que haja esse desequilíbrio ecológico dentro dos ecossistemas. Então, precisamos pensar bem, né, que atitudes estamos tomando para poder o ecossistema ele se manter equilibrado, porque no final nós, seres humanos, também vamos pagar este preço. Agora chegou aquele momento tão especial, que é o momento do desafio, hora do desafio. O que é que eu proponho para vocês na aula de hoje? Sua rua também é um ecossistema. Então, observe neles a existência de componentes bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os seres não vivos. Ok? O que você vai fazer? Você vai escrever no caderno uma lista anotando todos eles. Componentes bióticos, componentes abióticos. Ok? Anote tudo, faça esse desafio. Peça ajuda à sua família, tá certo? Por hoje é só. Nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima. Tchau!